Terceiro e último exercício sobre modo Input Capture. Esse é o terceiro exercício da lista dos canais CCP. Aqui o objetivo é medir alguns parâmetros de um sinal. Do mesmo jeito estamos medindo um sinal já que nós já conhecemos os parâmetros, nós já configuramos, então é só para testar a aplicação. Medir período, ciclo ativo e duty cycle. Bom, vamos às configurações do projeto. Primeiramente, timer 10, do mesmo jeito, ativando ali o prescaler em 33.600, o RR em 4.000 e em 5.000, portanto ali 2 segundos no período do timer, vai ser o período em cada 2 segundos, então imprime na tela serial lá os valores medidos. Aqui o timer 5, uma importante diferença do timer 5. Eu estou usando aqui o timer 5 no modo de entrada de captura PWM, ou seja, o modo captura PWM, ele captura a borda de subida e a borda de descida, e ele combina dois canais, o canal 1 e o canal 2, que estão em cinza aqui. Esses são os canais combinados no pino do canal 1. Se eu tivesse colocado o PWM Input on canal 2, significa que eu estaria combinando os canais 2 e canal 1, e o pino seria o PA1 aqui. Mas daí só mudaria o pino aqui e qual canal vem primeiro, né? No caso, borda ativa e qual que é a borda de descida. Qual que captura a borda de subida e qual a borda de descida. Mas aqui eu configurei o PWM Input, combinei os canais 1 e 2 no pino PA0. E por que essa função é mais fácil? Primeiro porque eu não preciso conectar dois canais diferentes, dois jumpers diferentes no mesmo pino. E ele automaticamente já configura para mim o canal 1 e o canal 2 e ele já pega. Ele já automaticamente captura no canal 1 a borda de subida e calcula o período. E o canal 2 ele já pega automaticamente a borda de descida do sinal e já calcula o tempo de pulso. Então é bem interessante essa função PWM de entrada. Aqui os mesmos valores de prescaler RR para evitar ao máximo o estouro do contador. A divisão é por 4 aqui do clock interno. E aqui os parâmetros que eu tinha dito. Os parâmetros do canal 1, do PA0. Ele captura a borda de subida do meu sinal. O filtro eu coloquei como 5. E o meu canal 2 ele captura a borda de descida do meu sinal. No filtro também como 5. Então é bem interessante. No PA0 eu acabo combinando o canal 2 e o canal 1. Um só. Então é bem fácil. Eu só preciso capturar e colocar numa variável no código depois. E o timer 2 e a outra coisa. Eu obviamente ativei a interrupção. O timer 2 eu gerei o meu sinal. Eu gerei o sinal do PA5 no modo PWM. Eu não gerei no modo Output Compare, primeiro porque o PWM, como eu estou medindo Duty Cycle, eu quero poder fazer vários testes, né? 50%, 25%, vários testes do tempo ativo também, então eu estou gerando um sinal no modo PWM, que eu possa alterar ali os meus valores de tempo ativo do sinal. Bom, como é que eu faço isso? Eu estou configurando aqui um prescaler de 100 e um RR de 5.600, aqui vai dar uma frequência de 150 Hz. Configurei uma frequência alta ali de 150 Hz. E configurei o modo PWM aqui no modo 1, ou seja, o meu sinal vai começar em nível lógico alto. Bom, primeiramente eu defini um pulso pela metade do meu valor de RR. Ou seja, 50% de dead cycle. Então, na metade do meu pulso, ele vai mudar o estado lógico da minha saída, aqui no PA5, no pino do LED. Então vai ser 50% de dead cycle e a metade do tempo ativo. A metade do período total em tempo ativo. Bom, então vamos às configurações. String stdio, incluir essas bibliotecas, incluir a biblioteca match, que a gente vai usar uma função matemática que só tem nessa biblioteca aqui. E a stdlib, que é a biblioteca padrão aqui que eu resolvi incluir por questão de precaução. Size e timeout eu tinha definido antes, as mesmas definições dos códigos anteriores. Aqui eu defini float, uma variável float em período e uma variável float em tempo alto, porque vão ser números com vírgula. Outra coisa importante, o STMcube, ele não aceita float primeiramente, então eu tive que configurar lá no GCU, no meu programa,
colocar uma linha de código ali, uma configuração para eu poder fazer o código funcionar do jeito certo, porque se eu não colocasse float ele estava imprimindo valores errados, estava fazendo uma confusão. Então, para eu realmente ter os floats certinho, para eu conseguir gerar um código correto, para eu conseguir gerar respostas certas, eu tive que incluir minhas variáveis do tipo float. Dut cycle, que é inteiro porque vai ser em porcentagem, é a minha variável mensagem do serial. Aqui inicializei o timer 10, modo PWM, a geração do sinal do canal 1 timer 2, e os dois modos de interrupção no modo IC, canal 1 timer 1, timer 5 canal 1 e timer 5 canal 2. Observem que mesmo utilizando o modo PWM de entrada, eu preciso configurar separadamente os modos de captura dos dois canais. Aqui o meu cabeçalho e aqui a transmissão serial. E aqui é uma função importantíssima essa aqui. Ela está só setando o meu valor do pulso de comparação, né, para eu conseguir alterar o Dut cycle. Nesse primeiro momento aqui, eu configurei inicialmente o valor de 2800, então metade do sinal, então já vou deixar aqui em 2800. E eu vou anotar aqui para fazer os testes que eu vou botar 1400 e 1866.66. Então esses são os valores que eu vou trocar depois. E esses valores, eles são os valores da minha comparação de PWM, né? Então nesse caso aqui é o valor de 50% de Dut cycle, esse valor aqui, se não me engano, é 25% e esse 33%. Então vão ser os meus valores de tempo ativo, né, e Dut cycle. Daí eu vou mudar ali, daí eu vou mudando qual é o tempo ativo do meu sinal. Aqui é a mesma coisa, verifico o meu timer por pooling, imprimo o período, o tempo ativo e o Dut cycle. Aqui ponto 2F, que significa duas casas depois da vírgula. E aqui, como é uma variável do tipo inteiro, eu coloquei em long int. Dividindo por 1000 aqui, porque eu quero em milissegundos e a minha resolução é de micro. Aqui onde tudo acontece. Como eu disse, quando houver algum evento de interrupção e o evento for chamado pelo canal 1, que é o canal de borda de subida, eu só vou armazenar o meu valor capturado no período, porque ele automaticamente já captura e já calcula o período para mim, né, como eu disse anteriormente. E o tempo alto, e o canal 2, que é o tempo de descida, ele automaticamente já tem que armazenar o tempo do pulso, porque ele automaticamente já calcula o tempo em nível alto do sinal. Então, é realmente uma função muito útil, o modo PWM Input. E aqui eu calculo o DUT, que é uma operação matemática, tempo alto vezes 100 dividido pelo período. Essa função round é a função que eu estou usando da biblioteca matemática, porque ela arredonda para o número mais próximo. Então, se por exemplo der 20,6, ele arredonda para 21. Se der 20,2, ele arredonda para 20. Então é bem interessante essa função round. Bom, vamos então ao teste. Está aqui o meu ARM. Vou gerar ali a compilação. Importante, tá? Então aqui é o PA0, que é o meu canal 1, ele vai capturar o meu LED da placa, meus valores de LED da placa, lembrando que aqui no PA0 já está conectado com o PA1, então eu tenho, no PA0 já tem interligado o canal 1 e o canal 2, e aqui os meus valores do PA5. O LED vai piscar numa frequência de 150 Hz, então mal dá para ver que ele vai estar piscando, mas a gente vai observar que a luminosidade dele vai variar conforme a gente altere o Dut cycle. Vamos então aqui abrir o terminal serial e botar para rodar. Primeiramente tem que dar 50%. Está aqui 50%, tempo ativo metade do período, como foi esperado, porque o Dut é 50%. Ok. Vamos agora alterar o meu Dut, alterar o meu tempo ativo, mudando o meu valor no pulso de comparação para 1400. 1400 tem que dar 25%, se eu não me engano. Observem aqui a luminosidade do LED em 50%. Vamos ver como vai cair agora a luminosidade dele, porque agora vai ter menos tempo ativo. Então ele vai... Como ele está com a frequência alta, não vai dar para ver que ele está piscando, mas observem que a luminosidade vai diminuir porque tem menos tempo em nível alto. Ok, aqui o terminal serial.
Limpando ele. Botando para rodar. 25%, obviamente o tempo ativo também caiu. Não é mais metade do período. Então o funcionamento está ok. Observe como a luminosidade deu uma diminuída. Agora eu vou colocar outro valor, que é o valor 1,1866.66. Isso aqui é cerca de 33% é para ter. Que o período também vai aumentar um pouquinho em relação ao 25%, mas vai ficar menor que os 50%. Botar para rodar. Tá aí 33%. Obviamente o tempo ativo aumentou um pouquinho em relação ao 25%. Agora eu vou colocar um valor um pouco maior, né? Então vou colocar um valor um pouquinho maior. Vou colocar um valor aqui de 3.733 ponto, uma dízima, ponto 33. Isso aqui vai dar um dead cycle maior que 50%. Vou dividir por 1,5. Obviamente isso aqui vai dar um dead cycle maior. Eu quero ver quanto vai dar, eu também não sei. Mas nós já observamos que o circuito funciona. O exercício funciona. Vamos ver qual é o dead cycle que vai dar. 67% é o meu dead cycle. Então um pouquinho maior que 50%. A luminosidade do LED também cresceu um pouquinho. Bom, então é isso. Está funcionando o circuito, ou a configuração, a aplicação. Até a próxima.